A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem? Mais uma aula gloriosa aqui, nos reunindo para aprender mais sobre a Palavra de Deus. E hoje nós estamos com a presença de ilustres visitantes, professores, e eu quero que eles se apresentem para vocês. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou Esther e é um prazer estar aqui com vocês nesta aula. Para quem não me conhece, eu sou Tainara, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. A paz do Senhor, Juvenis, me chamo Davi e é um grande prazer estar aqui aprendendo junto com vocês. Glória a Deus. Mas antes de começar nossa aula, eu quero pedir o Davi para iniciar essa aula com uma oração. Amém, Davi? Amém. Vamos orar, Juvenis? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Peço agora que o Senhor possa conduzir essa aula, Senhor, que possamos, Senhor, falar o que o Senhor tem a dizer aos juvenis, Senhor. Conduza essa aula, em nome de Jesus, amém. 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 A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Alisson e agora nós vamos fazer a leitura bíblica. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, juvenil, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 6, e vamos ler até o versículo 10. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também se lhe é agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, juvenis, essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Espero que você tenha gostado e que você possa ter uma ótima aula. Em nome de Jesus, tchau! E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né, juvenis? Não é muito falado, não é muito tratado, né? Mas é a visão bíblica sobre o corpo, né? E nós precisamos entender o que é o corpo, né? Se ele se constitui apenas no físico ou se vai mais além. Então é bem interessante que vamos falar de um assunto muito legal, interessante, importante, que não se trata apenas do cuidado físico do corpo, né? Não se trata apenas de você malhar, deixar o corpo sarado, bombadão, certo? Não se trata apenas de alimentação, não se trata apenas de dormir bem. E quero deixar claro, todas essas coisas são importantes. Exercício físico é super importante para o corpo. Dormir bem é importante para o corpo. Se alimentar bem nem se fala, certo? Só que será que vai se resumir a apenas isso? Hoje nós vamos aprender o que é a visão bíblica sobre o corpo, que ela também vai tratar desses aspectos físicos, mas muito mais do espiritual. E para entrarmos na lição, contudo, nós precisamos entender que com o passar do tempo, a modernidade, né, o avanço de várias coisas, né, começou a mudar, a modificar esse cuidado do corpo. E podemos ter uma certeza que pessoas que viviam no tempo bíblico, elas não se alimentavam, não se comportavam, não modificavam o corpo, não faziam o que hoje nós fazemos com o nosso corpo. Elas tinham um cuidado excepcional com o seu corpo, e eu falo em todas as áreas. Só que com o passar do tempo, como eu disse, a modernidade acabou mudando tudo isso. E hoje nós vemos que as pessoas, elas mudam o seu corpo, elas fazem transformações no seu corpo, elas não cuidam bem de sua saúde e muito menos da sua vida espiritual. E para entrarmos ainda mais a fundo no assunto, nós vamos ouvir os nossos professores, né, passando aí uma visão, comentando sobre esse assunto tão pertinente para nós, certo? Foi Deus quem criou nós, os seres humanos.
E ele criou a sua imagem e semelhança. E não nos deixou aí para viver a própria sorte. Pelo contrário, ele nos fez com um propósito. E esse propósito é de que a nossa vida seja para glorificar a Deus. Por esse motivo, tudo que nós fazemos, tudo que nós comemos, todas as nossas ações devem revelar, transmitir que Deus é Senhor sobre a nossa vida. Vinculado a isso, eu quero explicar para eles um termo que o Fernando explicou, porque vocês vão entender perfeitamente por que a Esther disse essa frase que ela acabou de dizer. O que tem a ver a modernidade com o corpo? E o que tem a modernidade com Gênesis 1, sermos criados à imagem de Deus? Vejam só, até ali, na Idade Média, as pessoas tinham um entendimento sobre si e sobre os outros a partir de uma perspectiva bíblica, ok? Porque nesse tempo ali da Idade Medieval, Deus, ele era respeitado e não havia espaço para um pensamento de pessoas que dissessem que Deus não existia. Mas o que a modernidade fez? O que os iluministas fizeram? Eles afastaram Deus da história e deixaram apenas a razão humana. E qual é a consequência disso? A partir da visão iluminista, evolucionista, de que não fomos criados por Deus, mas que somos frutos de uma evolução, de uma guerra, de uma briga de sobrevivência, nós não temos mais na nossa sociedade uma perspectiva bíblica sobre o corpo, uma perspectiva de que fomos criados por Deus. Então, até esse momento aí, onde os iluministas e o ateísmo começa a crescer, nós temos uma visão assim do corpo. Mas a partir deste momento, tudo na nossa sociedade foi corrompido por essas ideias. Então, a música que a gente escuta, os filmes que a gente vê, os jogos que vocês jogam, as redes sociais que vocês usam, tudo isso está permeado pela visão moderna sobre o corpo que exclui Deus da criação. Exatamente. E isso é algo primordial de vocês entenderem. Para entender qualquer coisa sobre o corpo, a primeira coisa que vocês precisam entender fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos frutos do acaso, não somos frutos da evolução, não somos resultado de bilhões e bilhões de anos, o acaso formando cada partezinha do nosso corpo. Não, nós somos criados por Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Davi. Na escola, você tem espaço pelos seus professores, dado pelos seus professores, de reconhecer Deus como Criador? Ou é normalmente a ciência falando que é a evolução que está certa e nunca trazendo Deus para a história? Então, não é novidade para ninguém que o sistema, ele só seleciona, ele só passa para a gente o que eles querem que a gente saiba. E não é diferente da questão da religião, que eles não falam, não comentam sobre a religião e deixam Deus de lado, por causa da visão iluminista, da Revolução Francesa. E acabou que tiraram Deus do comando e colocaram o homem. E desde então, o homem vem falando e pensando o que ele acha ser certo. Se não te faz mal, se te faz bem e você gosta, é o que você pode fazer. Se você ouvir isso, sai correndo. Então não, Tainara, não é mencionado Deus nas escolas mais. E aí, Fernanda, a gente entra num outro ponto, né? O relativismo. Porque se Deus não é o centro e agora o humano é o centro, não existe mais um padrão do que é certo, do que é belo, do que é errado, do que faz mal. Agora é o homem que comanda, né? Exatamente. Porque o que aconteceu? Quando entra a modernidade, o iluminismo, toda essa ideologia, o que acontece? Aquilo que era a verdade passou a ser ideia. E a ideia é a verdade. Ou seja, a ideia humana passou a ser uma verdade universal, de que os homens pensam, está certo, eles podem decidir da forma deles, beleza? E que Deus é uma ideia do subconsciente humano. Então nós vemos um grande engano aí. Porque, pensando dessa forma, nós acabamos eliminando toda a verdade bíblica, né? E nós vivemos segundo as nossas vontades.
E esquecemos do quê? Que a Bíblia, ela trata de tudo. E quando é tudo mesmo. A Bíblia ela não fala de coisas isoladas ou de um certo ponto específico. Ela vai falar de tudo. Deus fala de tudo na sua palavra, inclusive, especificamente, do cuidado do corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você já parou para pensar o tanto de porcaria que esse mundo produz, você absorve, sendo você este templo, morada de Deus, ou deveria pelo menos ser habitação do Espírito Santo? E nós vemos como isso entra contra a vontade de Deus, porque assim você sempre vai estar cheio de coisas que nunca vai te satisfazer, porém você nunca vai querer largar. Então é um grande engano, e isso interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus, certo? Sim. Essa cultura materialista tenta desvalorizar tudo que Deus criou, principalmente o ser humano. E tira a verdade que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E o nosso corpo não pertence a nós, mas pertence a Deus. E mais, a Bíblia diz que aquele que destruiu o corpo, Deus o destruirá. E hoje em dia nós vemos muito essa frase, né? Meu corpo, minhas regras. Principalmente no feminismo e até para justificar o aborto. Mas é uma mentira de Satanás. O nosso corpo não é nosso, as regras não são nossas. O nosso corpo pertence ao Senhor e as regras são as que estão na Bíblia, os mandamentos, os princípios bíblicos. E é isso que nós devemos seguir. Então, começamos a nossa aula todo vapor. Espero que você esteja anotando aí. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E as ideias modernas e evolucionistas não podem tomar o lugar que a verdade bíblica tem sobre mim e sobre você. E a segunda, nós somos templo do Espírito Santo. Temos tanta coisa para falar sobre isso, não é verdade? Exatamente. E já que vamos falar de um tema tão legal, né, que abrange toda a área da nossa vida, né, já que somos templo do Espírito Santo, isso vai envolver tudo em nossa vida, nós precisamos entender também essa questão do livre-arbítrio, né? Deus proporcionou ao homem o livre-arbítrio, ou seja, ele é livre para tomar decisões, mas não quer dizer que toda decisão que ele vai tomar é boa. Geralmente sempre é ruim, não presta pra nada. A gente sempre tá tomando a decisão errada. Desde o Éden. Desde o Éden. Até porque nosso coração é enganoso, né? Enganoso. A gente se engana Como o muitas nosso vezes. coração é enganoso, a gente sempre tá tomando uma decisão errada. A questão do livre-arbítrio é Deus te dá uma condição de você escolher, mas a melhor escolha que a gente pode fazer é voltar-se para Ele. Ou seja, eu tô pegando meu livre-arbítrio e tô dando para Ele. Para eu poder tomar as decisões corretas, porque não tem decisão melhor que você possa tomar no Espírito Santo. E se você é templo dele, a decisão que você vai tomar vai ser a melhor de todas, certo? O livre-arbítrio é para você escolher fazer o bem ou o mal, o céu ou o inferno. Então, se você escolhe Deus, as suas ações vão ser guiadas pelo Espírito Santo. Agora, se você escolhe fazer as suas próprias vontades, você vai seguir uma vida de pecado. E vai ter as consequências, porque todas as escolhas têm as consequências. A lei da semeadura, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como o homem plantar goiaba e colher manga. Então, às vezes, a pessoa faz escolhas erradas, não consulta Deus, não consulta o líder, por exemplo, e depois vem reclamar, porque Deus não me ama. Por que Deus permitiu isso? Exatamente, querendo culpar Deus, sendo que é consequências das próprias escolhas que ele fez sem consultar Deus. E depois vem querer reclamar com Deus. Mas ele usou mal o seu livre-arbítrio. Vocês têm o livre-arbítrio hoje para escolher se vocês vão seguir a Deus verdadeiramente ou se vocês vão viver na vida de pecado. Deus não é culpado dos nossos erros. Nós precisamos ser conscientes daquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo, com o nosso tempo, com a nossa mente, porque tudo aquilo que a gente faz gera consequências. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não cuida do corpo, uma pessoa que não cuida da sua alma, do seu espírito, que a gente vai fazer a distinção para vocês daqui a pouquinho do que vem a ser isso, ela não pode chegar lá no futuro querer reclamar com o Senhor de que tá dando tudo errado. Ah, porque eu tô assim. Ah, porque eu tô doente e tal. Ah, porque que a minha vida não prospera.
por causa das escolhas que você fez. Então, o evangelho ele é muito lindo. Primeiro, ele ensina pra gente que nós somos perfeitamente criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas fomos corrompidos pelo pecado, então precisamos direcionar as nossas inclinações para a cruz de Cristo. Precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo para tomarmos as atitudes certas. E lembrando o que o Fernando falou, a palavra de Deus tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Então, se a gente está tomando decisões erradas, é porque a gente quer, porque a instrução está aqui. Exatamente. É que às vezes também nós queremos dar ouvido a outras pessoas sem ser a liderança, sem ser o pastor, sem ser quem tem mais conhecimento e até a própria Bíblia. Aí vai ouvir um coleguinha de escola que diz: Ah, pode fazer isso, tem nada a ver não, dá nada não. essas duas frases são as maiores mentiras que jovens e adolescentes falam hoje em dia. Quando a pessoa fala, não tem nada a ver não, com certeza tem alguma coisa a ver. E elas usam isso para te induzir a pecar. Porque essas pessoas estão vazias, sem Jesus, então tentam fazer outras coisas para ocupar esse vazio que só Jesus pode preencher. E nós devemos ser cura na vida das outras pessoas e não nos deixar ser contaminados pelo mundo. Temos que fazer a escolha igual como de Daniel, que escolheu não se contaminar quando foi para a Babilônia, mas sermos de Cristo, até nas escolas, onde nós estivermos. Todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, nossas falhas devem transmitir que nós temos Cristo. Não é verdade? É verdade. E muitas pessoas, quando olham o exemplo do próprio Daniel, sempre falam, Daniel, ele escolheu não se contaminar, não é verdade? E elas esquecem das 3 esferas. Daniel ali não estava preservando apenas o corpo dele, comendo o que era saudável. Ele estava preservando a alma e o espírito dele. Primeiro, porque ele entendia a lei do Senhor. E segundo, porque ele não queria entristecer o Deus que ele servia. Então, Daniel, nesse exemplo de se abster dos alimentos da Babilônia, ele foi um grande exemplo para a gente daquilo que a gente deve ou não fazer, independente do lugar que estamos. Então, você não pode ser crente só na igreja, só na sua casa. Cuidar da sua alma, do seu espírito, você tem que cuidar em todo lugar que você estiver. Na sua escola, numa atividade que você for fazer com outras pessoas, na casa dos seus parentes. Tem gente que quando viaja parece que deixou uma pessoa aqui e foi outra pessoa viajar. Não é verdade? Uhum. Mas você não pode fazer isso, você tem que ser íntegro em toda a sua maneira de viver. E Daniel, ele não só se absteu da alimentação, mas ele nunca deixou de orar. Mesmo sofrendo danos por isso, ele nunca abandonou Deus. E já que estamos falando de Daniel, que é um exemplo tão bom e perfeito do que é se abster, cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo, e o que é mostrar realmente o que é um coração desejoso para com Deus, um coração que Deus ama e quer, que nós vamos entrar no nosso tópico 2, né? Eu não sei, né, vocês são jovens, né? Eu também não sou tão velho, claro que não. Mas você já ouviu aquela frase? Deus só quer o coração. Ou Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Usa até um versículo bíblico, exatamente, né? Fora de contexto. Todo mundo que usa um versículo assim, esquece de ler o santo capítulo, que acaba com toda a heresia dele naquele mesmo momento. Mas vamos lá. Se você já ouviu isso aí, deixa no chat que a gente quer saber se você já ouviu isso daí. E nós vamos ouvir agora algum dos nossos juvenis, né, respondendo essa pergunta. Estamos também aqui agora com o nosso juvenil, Alisson, vou fazer uma pergunta para você aqui. Você já ouviu alguém falar que Deus só quer o nosso coração? já. Ok, já que você ouviu, e aí? Você acha que Deus, ele só quer só o nosso coração? Não, por quê? Uma vez eu ouvi uma frase que falava sobre a graça. E, tipo assim, a graça não custa caro, a graça custa tudo. Então, tipo assim, ele não quer só nosso coração, ele quer tudo nosso, tudo que a gente pode dar pra ele, entendeu? Então, pra mim, a resposta é não, e é por esse motivo que eu acabei de falar. Tudo bem. Estamos aqui com a nossa juvenil, Rebeca. Rebeca, você já ouviu falar daquela frase, Deus só quer o seu coração? Nunca ouvi.
Bom, ouvindo isso, você acha mesmo que Deus só quer o seu coração? Eu acredito que não, porque um exemplo que eu tomo é o próprio sacrifício de Jesus na cruz. Deus não só entregou o seu coração, mas como seu coração, seu corpo, sua alma por nós. E eu acho que nossa atitude para com ele tem que ser recíproca também. Muito bem. Estamos aqui com o nosso juvenil, Alexandre, você já ouviu falar daquela frase, Deus só quer o seu coração? Sim. Alexandre, você acha que Deus ele só quer realmente só o nosso coração? Na minha perspectiva, não. Ele quer que a gente se entregue por completo. Porque todo mundo sabe que o nosso coração ele é enganoso. Então, Deus não quer só nosso coração. A gente tem que se entregar por completo. Espiritual, emocional, se entregar totalmente a Ele. Muito bem. Como nós acabamos de ouvir, Deus, Ele quer sim o coração, mas não da forma que nós pensamos. Deus não quer um coração sujo. Deus não quer um coração pecaminoso. Deus não quer um coração que divide espaço com Ele. Porque não existe essa divisão. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou você deu tudo a Ele, ou você não deu. Porque a questão do coração é onde se centraliza, né, as nossas decisões, as nossas emoções, sentimentos, o que nos motiva, é onde está o Espírito Santo quando ele habita em nós, é onde está centralizado toda a nossa vida. Então, se o seu coração ele é tendencioso a negar, a mudar constantemente segundo o fluxo das massas, das pessoas, da cultura, da amizade, você certamente não tem um coração propício a Deus. Porque o coração deve pertencer exclusivamente ao Espírito Santo. Deve ser a habitação, morada especial dele. Então, quando você ouvir isso, Deus só quer o coração, Deus quer um coração que seja íntegro, em caráter, em amor, obediência, zeloso, compassivo, cheio do fruto do Espírito. E é esse o coração que Deus quer. É um coração como o de Davi. E as pessoas, quando elas falam isso, olha a intenção delas. Ela fala assim, eu tô fazendo isso, mas Deus sabe do meu coração. Deus conhece tudo que eu faço. meu Deus, eu teria temor de falar isso, né? O fato de saber que Deus sabe de tudo e de todas as nossas intenções. Mas elas falam isso porque normalmente elas estão vivendo uma vida errada. Exatamente. Então elas usam isso para justificar o pecado delas. E como que a gente pode responder essas pessoas? Jesus disse em João 14 assim, olha... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. O que isso quer dizer, Thay? A pessoa que diz que ama a Deus, que Deus conhece o coração dela, mas vive uma vida toda errada, ela não ama o Senhor. Porque só quem se submete à vontade de Deus e obedece a sua palavra é quem verdadeiramente ama a Deus e é amado por Ele. Então, juvenis, vocês precisam entender que o servir ao Senhor é um chamado à renúncia, a abandonar muitas atitudes e práticas pecaminosas que nos afastam do Senhor. O Senhor Deus é um pai, e um pai, ele precisa que os seus filhos o obedeçam. Um pai precisa que os seus filhos vivam conforme as regras da sua casa. Você não vai desobedecer o seu pai todos os dias e falar, não, mas eu amo meu pai. Seu pai fala, filho, não faça isso, você vai lá e desobedece o tempo todo. Isso é coerente? Não é coerente. E esse versículo, ele é até bem forte, né? Se a gente pegar ele ao contrário, é válido da mesma forma. Porque se eu falo que eu amo a Deus, mas nas minhas ações eu quebro todos os mandamentos e princípios bíblicos, as minhas ações estão dizendo, eu não amo a Deus. Então não adianta nada eu falar pela boca se as minhas ações não revelam isso, que eu verdadeiramente amo a Deus. Ou seja, não vale de nada. E a pessoa fala que ama a Deus, mas está indo rumo direto, certo, para o inferno. E o que o Senhor Jesus... Qual é o chamado de Jesus? E aí a gente vai entrar no tópico da revista de vocês, Corpo, Alma e Espírito. Ele fala, vocês precisam... Ele chama a gente para amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Exatamente. Juvenis, isso não é tão simples de explicar, mas nós vamos trazer uma ilustração aqui para vocês entenderem o que é essa divisão do corpo, né? Como somos seres tricotômicos, né?
a constituição nossa é corpo, alma e espírito, certo? E nós somos formados assim. O que é o corpo, né? O corpo é o pó, né? Deus formou o homem do pó da terra, do barro, moldou o homem com suas mãos. Isso é um fato muito interessante de explicar, que a gente vê Deus criando o mundo, haja isso, haja aquilo, mas ali ele fala, façamos. Ele pôs as mãos para fazer, né? Nós somos o nosso corpo físico é este pó que quando morre, né, volta para o seu destino, volta para a terra. Mas aí tem a alma e o espírito. No início da aula nós focamos em alma e espírito, tratando sobre o nosso relacionamento com Deus. Falamos no início também sobre quem nós somos em Deus, para entender como que é esse relacionamento. E agora a gente vai falar sobre o cuidado com o corpo, ok? Porque a palavra de Deus, diferente do mundo, ela valoriza o nosso corpo. Olá, juvenis. Vamos pensar um pouco sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Você já imaginou que você precisa cuidar do seu corpo? Primeiro, você precisa cuidar do seu corpo porque ele é o lugar onde habita a morada de Deus. Depois, você precisa cuidar do seu corpo porque você depende de uma saúde adequada. Então, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa comer de forma saudável, você precisa preferir aquelas coisas que realmente tenha mais nutrientes. Você precisa agora disciplinar aquilo que você come, não aquilo que você deseja, não aquilo que a mídia está vendendo, não aquilo que as pessoas estão comendo, mas comer o que é certo, para que você prepare o seu corpo para a velhice e quando chegar lá, você chega com um corpo saudável. Você deve fazer exercícios físicos, praticar um esporte, ser dinâmico para que você tenha um corpo robusto, para que você possa ter um corpo forte no sentido de produzir, de trabalhar. Não se entregue demasiadamente à preguiça, a ficar deitado assistindo filme, vendo o celular. Faça atividades, cuide de si, cuide do seu corpo. A mente sã, o corpo sã vai ajudar você muito em fazer a obra de Deus. Que você possa cuidar do seu peso, que você possa cuidar do fortalecimento de cada músculo, que você possa também encher a sua mente do conhecimento de Deus, do poder do Espírito Santo e ter uma vida completa em todas as áreas. Deus abençoe você. O cuidado do corpo, agora nós vamos falar realmente do corpo físico. Ele... A matéria. A matéria, né, como diz a minha esposa, a matéria, o corpo físico, ele é extremamente importante. Pensa bem, vou trazer uma figura de linguagem para vocês, certo? Uma máquina, né, ou um motor, ele é cheio de engrenagens e todas elas são importantíssimas uma para a outra. Sem uma engrenagem funcionando bem, o restante todo fica em um declínio de algum momento parar, certo? Por isso, o corpo, ele é da mesma forma. O corpo, ele é constituído por vários componentes. E quando você não cuida bem desse corpo, você não se alimenta bem, você não pratica exercícios físicos, você não dorme bem, e o que você come não presta para nada, certamente, um momento ou outro, ao longo da vida, e não é algo que é imediato, é algo que você vai plantando e isso cresce bem devagarzinho. Um momento ou outro você vai colher uma consequência que muitas das vezes é irreversível. Desastrosa. Por quê? O corpo não foi feito. Primeiramente, vamos falar sobre alimentação. Eu gosto muito dessa parte da alimentação, porque tanto eu e minha esposa, a gente foi numa conferência falando exatamente sobre o cuidado do corpo. Né? Então nós aprendemos muita coisa ali no que diz isso na visão bíblica, tá? Nós não estamos falando de coisas apenas externas porque a saúde diz ou isso, não, porque Deus ensina assim. A forma que as pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento se alimentavam, se exercitavam, era algo que hoje traria vergonha para todos nós. Se alimentavam muito bem, praticavam exercício sim. Se você vê atrás o quanto que Jesus andou em seu ministério, é algo assustador. A gente vê ele, quando a gente lê na Bíblia, saiu Jesus de Jerusalém e foi para tal cidade. Na nossa cabeça, é uma coisa pertinho uma da outra. É muito fácil hoje em dia, né, Fernando? É pertinho, é logo ali. Pelo contrário, era 35 quilômetros a pé no meio do deserto. Viagens de 3 dias a pé no meio do deserto, do sol escaldante. A gente vê Filipe,
Para chegar até a divisa em Gaza, ele foi correndo, e você acha que a carruagem que estava eunuco estava devagarzinha? Ela estava rápida. Você tem que pensar, o homem estava correndo, evangelizando, no sol quente. Era algo extraordinário, uma saúde impecável. Então o cuidado do corpo é algo que Deus sim valoriza. Tá? Não vem com essa assim, isso é até pecado, né? A gente vai passar para os outros professores também falar, mas uma coisa que crente diz muito, e isso é pecado. Crente não bebe, mas come que é uma beleza. Isso é glutonaria. Sim. Comer aquilo que exageradamente também é pecado. E a Bíblia vai traçar tudo isso, certo? Certo. Agora responde pra gente, Davi, algumas coisinhas aqui. A galera dos juvenis tem se preocupado com o corpo pela motivação certa? Então, infelizmente, Tainara, não. Muitos jovens, não só os juvenis, os jovens no geral, a gente pensa em ficar bombado, bonitão, malhadão, pra academia, pra, né, no caso dos homens, pra impressionar algumas meninas. Não, peraí, corta. Não, só pra conquistar as meninas. E essa não é a intenção correta, não é a motivação correta. E tem um outro porém, que não é sobre apenas isso. Muitas pessoas ficam nas redes sociais e vê que lá tem muitas pessoas bonitas, na rede social todo mundo é perfeito, né? Tem um corpo bonito, tem dinheiro, e acaba se rebaixando. Assim, Sim, não, eu preciso de ir também, eu tenho que ser igual ele. e isso acaba entrando em outro pecado, que é a idolatria. Você idolatra aquela pessoa lá. Não, ele tem um corpo bonito, ele é bonitão. Então, assim, a nossa motivação não tem sido a correta. E o fato de que, sobre o Fernando falou, que o mundo ele não pode nos ensinar sobre alimentação, é só a gente olhar para os jovens que estão no mundo hoje em dia. Muitos deles estão em festas, bebidas, usando droga. Tanto não convém aos cristãos que estão na igreja fazer esse tipo de coisa, tanto a ciência nos diz que não devemos, não faz bem ao nosso corpo, não convém que nós usemos, porque pode prejudicar a nossa saúde e várias coisas. E na parte da alimentação, a gente vê assim, né, a Bíblia, até nutricionismo ela dá aula. Você não precisa de pagar nutricionismo não, tá, gente? Tá na Bíblia já. A questão de você só querer comer lanche, essas porcarias que a gente vê muito, o fast food, né? Hoje é mais fácil. Ah, não, é R$20, vou comprar ali baratinho. Mais fácil do que fazer comida. Com o tempo, o Fernando também falou, isso não é uma coisa que vai acontecer amanhã, você vai ficar doente. É doenças de longo prazo. A longo prazo você vai sentir esses problemas. E não tem problema você se alimentar disso, mas de forma... Esporádicos, de vez em quando, exatamente, tudo bem, né? de forma moderada. Mas nós devemos ter uma vida e alimentação saudável. Isso aí é o padrão que Deus quer para o nosso corpo. Exatamente. É triste ver que nas redes sociais, né, que é o mundo que vocês estão, nos jogos também, pelo amor de Deus, gente, os corpos que são expostos nos jogos não são reais. Exatamente. Tipo assim, é impossível de conquistar. E a gente vê várias meninas, vários meninos com baixa autoestima, porque a referência deles está errado. Aí a gente volta lá para o início da aula de novo. Gênesis. É a imagem de Deus. É a forma como Deus nos criou. Exatamente. Que nós devemos considerar e respeitar, né, Esther? Sim, até porque nós somos templo do Espírito Santo. E como nós estamos cuidando do nosso templo, né, do nosso corpo, se Deus está em nós através do Espírito Santo e nós estamos cuidando do nosso corpo de forma errônea, que mensagem nós estamos passando, né? Se nós não nos importamos de ser templo do Espírito Santo, não ter a necessidade de ter uma alimentação saudável, de praticar atividade física, tentamos legalizar o pecado da glutonaria, dietas muito restritas para tentar alcançar um corpo que é humanamente impossível, e muitas pessoas fazem plásticas, cirurgias para tentar alcançar aquilo, e as pessoas acham que é de forma natural, acreditam tudo que vê na internet e se perdem da Bíblia, se perdem do que Deus criou, como Deus quer que nós vivemos, como Deus quer que nós sejamos, da forma que Ele nos criou para ser a semelhança dEle e não a semelhança de outro homem pecador. Então, nós temos que analisar bem isso. Se nós confiamos nossa vida em Deus, porque nós queremos ser semelhantes a outra pessoa que não passa nenhuma imagem de Deus, em vez de nos parecermos com o nosso Criador.
E olha que interessante, Esté. Todas as outras religiões do mundo, elas têm templos onde as pessoas precisam ir lá para ter a presença do Deus deles, para desfrutar de algum tipo de experiência. Mas nós somos a única religião onde o nosso Deus morre por nós, ressuscita, faz uma promessa e envia o seu Espírito sobre nós. Exatamente. E diz assim, vocês são o meu templo. A partir de hoje, de quando você aceita Jesus, você se torna templo do Espírito Santo. Todas as outras religiões zelam muito bem pelo templo, aquela coisa linda. Nós precisamos zelar pelo templo, por aquilo que nós somos e por aquilo que Deus fez em nós. Precisamos ter a consciência. Ei, eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. Isso molda tudo. Não só aquilo que eu como, mas aquilo que eu vejo. Porque eu sei que o Espírito Santo está em mim. Aquilo que eu escuto, porque eu sou templo do Espírito Santo. E no templo do Espírito Santo precisa refletir a presença dele o tempo todo. Exatamente. E em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai dizer que Deus espera que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Então não é você ser em uma parte específica e aceitar o pecado em outra. Até porque um abismo chama outro abismo. Então se você começa a aceitar um pecado que você deve considerar pequenininho, esse pecado vai levando para outro, e quando você se vê, você está cada dia mais afastado de Deus. Então não permita que nenhum pecado entre na tua vida para ser de uma vida rotineira no pecado, mas que você medite na palavra e leve isso para o seu coração. Que nós somos templo do Espírito Santo e Deus espera que nós sejamos santos em toda a maneira de viver, inclusive no comer. Glutonaria é pecado, dietas muito restritivas que levam à anorexia e tantas outras doenças também são pecados. Isso aí, perfeito, né? Eu queria falar algo que até a Tainara falou sobre redes sociais, né? Porque a gente não... Uma coisa, né, que está muito na gastronomia, as pessoas comem primeiro pelos olhos. Elas olham com os olhos de desejo. Assim, perfeitamente, é também naquilo que nós vemos com o nosso celular, naquilo também que vemos nas redes sociais, coisas também que você não deveria estar vendo. Porque o mal desse século tem sido a depressão, a ansiedade. Parece uma pandemia de pessoas ansiosas e depressivas. Por quê? Elas estão tão adentro de um mundo que não existe, o mundo das redes sociais, que mostra uma visão maravilhosa do mundo inteiro, sendo que ela apenas mascara, você fica viciado em algo que nunca vai suprir o vazio do seu coração. Quanto mais a fundo nisso, mais vazio você fica. Você perde o sentido da sua vida. Então, somente na palavra de Deus, somente em Jesus Cristo, você encontra sentido para a sua vida. Você se enche do poder dele, você consegue manter o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, bem cuidado, tratado, limpo, zelado. Então, tudo isso aparentemente é bom, né? Mas qual o final fundamental dessas coisas? Vai te proporcionar o quê? Sem deixar de mencionar, Fernando, que muitas vezes isso pode acabar entrando na vaidade no nosso coração. As pessoas querem ficar bonitas porque elas querem ser poderosas, querem dominar, e isso não convém para querem alcançar também aquele padrão que ela viu no vídeo. Exatamente. Que ela viu no jogo. Ela quer... Exatamente. Ela não entende o propósito de Deus para a vida dela, a identidade de Deus para a vida dela, e ela acaba se perdendo. Exatamente. Então, Deus ama você do jeito que você é. Eu tô falando do jeitinho que você é, do rosto que você tem. Seja você magrinho, gordinho, não importa. Deus ama você. Deus, ele não coabita com o pecado. Mas Deus ama você, Deus criou você da forma que você nasceu para ser, não da forma que o mundo diz para você ser, mas seja aquilo que Deus chamou para você ser. Templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Nós estamos... É um assunto muito legal, muito maravilhoso de falar,
mas a gente tem que encerrar nossa aula. Mas antes de encerrar nossa aula, nós vamos ter um momento também muito gracioso, que é o ofertório, certo? Pode falar um pouquinho, né, Tainara, do ofertório? Aqui na tela está aparecendo para vocês os dados da conta bancária da igreja, também o QR Code do Pix, do PicPay. Você pode estar fazendo a sua oferta por meios digitais, ou se você mora aqui perto ou reúne na igreja, também pode trazer sua oferta em espécie e entregar ao tesoureiro. Está aparecendo na sua tela também imagens aéreas aqui da igreja, que é o espaço onde a gente reúne hoje e nós temos o desejo de comprar. Para isso, nós contamos com você para fazer parte dos 1000 valentes. Precisamos de 1000 pessoas dispostas a contribuir para a compra desse espaço. É uma bênção. Nós brincamos aqui, nós nos divertimos, nós temos momentos muito especiais de comunhão com os irmãos e principalmente com o Senhor. Temos experimentado um derramado do Espírito Santo e tantas outras coisas inefáveis que só vindo aqui para você sentir também. Então, seja um contribuinte, faça parte dessa história. A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um quiz, espero que vocês tenham estudado a lição para responder todas as respostas aí no chat. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta? Primeira pergunta. É correto dizer a expressão meu corpo, minhas regras? Letra A, sim, pois temos o livre-arbítrio. Letra B, não, pois o nosso corpo pertence a Deus e deve ser usado para glorificá-lo. Letra C, sim, pois Deus não liga para o que fazemos com o nosso corpo. Letra D, não, pois o pastor não gosta. Tempo na tela. E tempo esgotado. E a alternativa correta é a alternativa B, não, pois o nosso corpo pertence a Deus e deve ser usado para glorificá-lo. Pergunta número 2. O que significa termos livre-arbítrio? Letra A. Significa que somos livres para tomar nossas próprias decisões, escolher o que vamos seguir, o céu ou o inferno. Letra B. Significa que não temos escolha, pois tudo já está predestinado. Letra C. Significa que podemos fazer o que quisermos e não colheremos a consequência de nossas escolhas. Ou letra D. Nenhuma alternativa está correta. Tempo na tela. E tempo esgotado, e a alternativa correta é a letra A. Significa que somos livres para tomar nossas próprias decisões, escolher o que vamos seguir, o céu ou o inferno. Vamos para a nossa terceira pergunta. Pergunta número 3. É correto afirmar que Deus só quer o nosso coração? Letra A. Sim, pois o que importa é sentirmos Deus. Letra B. Sim, pois vivemos na graça e não na lei. Letra C. Não, pois Jesus já morreu na cruz e não precisamos fazer mais nada para sermos salvos. Ou letra D? Não, pois Deus quer que o amemos genuinamente e nossas ações demonstram o senhorio do Senhor sobre nós. Deus espera que sejamos santos em toda maneira de viver. Tempo na tela.
tempo esgotado. E a nossa alternativa correta é a letra D. Não, pois Deus quer que o amemos genuinamente e nossas ações demonstrem o senhorio do Senhor sobre nós. Pergunta número 4. Deus fez o ser humano com uma parte material e imaterial. Quais são elas? Letra A, corpo, alma e personalidade. Letra B, corpo, alma e espírito. Letra C, corpo, espírito e temperamento. Ou letra D, alma, corpo e mente. Tempo da tela. E tempo esgotado. E para quem marcou a letra B, está correto. É corpo, alma e espírito. E foi isso, juvenis. Esse foi mais um quiz. E espero que vocês tenham respondido todas as perguntas aí no chat. E espero que vocês tenham aprendido bem a lição aí, ok? Então é isso. Tchau! Glória a Deus! Estamos chegando no final da nossa aula, né? Infelizmente, mas foi uma aula muito boa, produtiva, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Eu vou pedir minha esposa para estar orando e encerrando essa aula, e nós vamos nos despedir de vocês. Amém? Amém, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te damos, Senhor, por mais esta aula. Pai, que essa semente plantada em nossos corações não venha ser roubada, mas sim que venha dar frutos, meu Pai, 100 por 1. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos ter consciência que somos templo do Espírito Santo, que o Senhor habita em nós venhamos cuidar cada vez mais, meu Pai, não somente do nosso corpo, mas também mantendo um cuidado com o espiritual, cada vez mais se alimentando da Tua palavra, da oração e por meio do jejum. Pai, graças te dou em nome de Jesus. Amém. Amém. Juvenis, tchau! Tchau!